Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Nós honramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode celebrar o nosso Deus mais uma vez nessa noite? Quero trazer uma palavra rápida para o seu coração. Nós temos aqui mais algumas horas ainda que nós vamos passar juntos. Quero trazer uma palavra rápida para você. Estava aqui, o Espírito Santo me trouxe esse texto à memória. Se você está com a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo de número 2. Você pode celebrar esse time maravilhoso do nosso time de louvor aqui, gente? 2 Pedro, capítulo de número 2. Quem está comigo ainda diga amém. Fica comigo, que vai ter muita coisa para a gente viver hoje ainda. Segunda Pedro, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, 2 pessoas. Vou deixar um tempinho para você achar aí ainda. Quem achou, diga amém. 2 Pedro, capítulo de número 2. Essa carta ela é muito específica. O apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, que seria a pedra pelo qual Cristo construiria também a sua igreja, que seria o responsável por aquilo que Jesus tinha começado como igreja, e Pedro e os demais discípulos estariam ali dando continuidade ao legado de Jesus, mas de maneira específica, Jesus ao se encontrar com Pedro depois da ressurreição, a palavra fala que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E é engraçado porque quando a gente pega o livro de Atos, a gente vai vendo o desenvolvimento da igreja, muita coisa vai acontecendo, e enfim, a igreja vai crescendo, e para a honra e glória do Senhor Jesus, os discípulos começam a levar a mensagem, assim como o próprio Cristo disse, não apenas em Jerusalém, mas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Porque alguém disse sim. Por isso que se nós estamos aqui hoje, existem pessoas que estão necessitadas do meu e do seu sim. Existe uma verdade que nós precisamos entender: o Senhor pode fazer sem a gente, mas Ele nos dá todos os dias a oportunidade de fazer com Ele, de estabelecer com Ele aquilo que Ele tem como sonho, como projeto, como decreto. E é isso que está acontecendo aqui. Essa é a segunda carta de Pedro à igreja. E se você pega essa carta, você começa a ler ela, Pedro começa dizendo assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Pedro está dizendo: olha, no passado a igreja viveu momentos difíceis, momentos onde pessoas vinham falando muita coisa, vinham inventando muita coisa, mas eu também preciso dizer para vocês, isso não vai passar. Assim como um dia existiu no passado, isso também vai existir no futuro. Eu não sei se você sabe, mas eles também naquela época estavam enfrentando problemas acerca disso, uma falsa teologia, falsas histórias. É tanto que você consegue ver isso na carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18, que quando ele começa a falar sobre vocês serem comprados pelo precioso sangue de Cristo,
não por ouro ou por prata ou por qualquer coisa perecível, mas pelo precioso sangue de Cristo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês, conhecido antes mesmo da fundação do mundo. É isso que ele fala na primeira carta de Pedro. Mas a segunda carta agora ele está dizendo: olha, uma vez vocês enfrentaram problemas no passado, onde surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso de número 2, isso aqui me pega. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Esse aqui não é um texto leve, amém, amém? Amém? Não é um texto que você fala assim, meu Deus, que texto maravilhoso. Mas é um texto maravilhoso. Porque a gente vê o cuidado de Deus, eu não sei você, mas a gente consegue ver o cuidado de Deus nas pequenas coisas. O cuidado de Deus em nos alertar sobre não apenas coisas do passado, mas coisas que haveriam de vir. Sabe, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade. Glória a Deus, 2 pessoas comigo, vou falar mais uma vez. Nós temos um compromisso com a verdade. Hoje pela parte da manhã eu pude falar sobre uma fé viva, sabe, e de fato isso é um comprometimento com a verdade. Uma vez que nós entendemos, na semana passada eu falei um pouco sobre o corpo, sobre a igreja, sobre a verdade, sobre o Espírito, sobre a manifestação dos dons. Eu trouxe o entendimento que cada um de nós aqui, cada um que está sentado aqui nessa sala, carrega algo do Senhor, tem sonhos, projetos, palavras, dons. A gente leu 1 Coríntios capítulo de número 12 na semana passada. Há diferentes tipos de dons, formas de atuação, maneiras pelo qual o Senhor faz, mas o Espírito, o Deus, a fonte é a mesma. O Senhor colocou algo em você que como corpo nós precisamos atuar juntos. Falei isso na semana passada, falei sobre a característica individual. Eu amo o nosso Deus porque Ele é um Deus tão grande, a ponto de cuidar de todos nós, mas Ele é um Deus também tão singular, que Ele cuida de cada um de nós. Não sei se você entende o que eu estou falando. Ele é um Deus tão grande que cuida de todos nós, mas Ele é tão singular que Ele cuida de cada um de nós. Sabe, quando eu escuto um testemunho desse, como o do Alex, eu falo assim, cara, Deus Ele é muito específico. Ele poderia, sei lá, ter achado um recurso para trocar o pneu. Alguém poderia ter falado assim, ó, varão, tá aí, mandei um recurso para você e ser o valor da troca de um pneu. Já seria milagre o suficiente. Mas Deus é tão específico para falar da maneira que a gente vai entender. Uma vez que nós temos um compromisso com a verdade, nós vemos o Senhor se revelar em coisas grandes, mas também em coisas pequenas. A gente vê um corpo que vive de maneira singular, mas também de maneira coletiva, e a gente vê dentro desse corpo uma fé que é necessariamente vivida pela verdade, é vivida de maneira viva, e foi isso que eu falei pela parte da manhã. Eu não falei sobre uma fé morta, e eu trouxe o texto de 2 Tiago para mostrar para mim e para você a completa necessidade de nós entendermos que a nossa fé ela precisa ser vivida. Não tem como eu falar que eu amo ao Senhor se a minha vida não condiz com isso, se as minhas atitudes não condizem com isso, se aquilo que eu faço, falo, não vai de encontro com a palavra do Senhor. Eu trouxe alguns números pela parte da manhã. Eu falei que dentro de uma igreja, 100% de uma igreja, a gente consegue pegar alguns números de 2023 a 2025 de todas as igrejas, de como o corpo hoje funciona. A gente vê durante a semana de 10 a 15% de voluntários ativos. No ano todo não chega a 30% de uma igreja o número de voluntários do seu número total de membros. Não chega de 10 a 15% o número de dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. Não chega de 5 a 8% o número de pessoas que lideram pequenos grupos dentro da igreja, grupos de crescimento, GCs.
E eu falei para você, de 100%, a realidade de hoje é que 20% do povo da igreja faz o serviço de 100%, ou seja, tem 80% de um povo que está vindo aqui só por vir, só para ouvir uma palavra, ou só para bater um ponto, só para gastar um tempo, só para encontrar com pessoas. Eu não estou falando que não seja importante você ouvir uma palavra. Eu não estou falando que não seja importante você encontrar com pessoas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com a palavra. O nosso compromisso é com o Senhor. O seu compromisso não é comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? O seu compromisso não é comigo. O seu compromisso não é com essa placa. O seu compromisso não é com homens. O seu compromisso é com o Senhor. Uma vez que nós entendemos aquilo que recebemos do Senhor, é inevitável a nossa fé viva, vivida pela fé, aonde nós expressamos, assim como o apóstolo Tiago diz, me mostre a sua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Hoje pela parte da manhã eu fiz essa pergunta: quais são as suas obras? Porque o que o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você é que, olha, antigamente existiam falsos profetas, e vão aparecer falsos mestres que vão encher vocês de falsas doutrinas, de coisas que não condizem com a verdade. E de verdade, gente, você encontra hoje todo tipo de igreja, literalmente, né? Literalmente, você não precisa procurar muito, mas você acha igreja de tudo quanto é tipo, que aceita tudo quanto é coisa, de tudo quanto é jeito. Nós não temos problemas em receber pessoas, muito pelo contrário. Se tem algo que nós temos orado e buscado, assim como você viu aqui, nós oramos pelos perdidos, irmão, e perdido significa perdido, não meio perdido, né? Se tem uma coisa que a gente não quer, é crente velho. Que isso, pastor, eu sou crente velho. Você está bem-vindo aqui também, calma. Mas a gente não quer que você saia de uma igreja para ir para outra igreja. Nós queremos alcançar pessoas que nunca ouviram falar dessa palavra. Sabe, são inúmeros testemunhos que a gente tem escutado aqui, desde quando a gente começou, desde quando a gente pisou nesse lugar, a gente falou assim, vamos fazer um GC, vamos começar aquilo que o Senhor tem para essa cidade. A gente creu na palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, sobre a vida da Sam, sobre essa cidade. Mas se não fosse o Neto, seria outra pessoa, porque o Senhor não vai parar por causa de mim, não vai parar por causa de você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas uma vez que você tem um compromisso com a verdade, uma vez que você se coloca no lugar da brecha, para os mais pentecostais aí, quem está comigo diga amém. Quando você está aí nesse lugar onde você se coloca, Deus, eu estou à disposição do Senhor, Ele fala assim, então é tudo o que eu preciso para que a minha glória seja manifestada. Se eu encontro alguém comprometido com a verdade, isso é o necessário para que eu possa manifestar a minha glória em uma cidade, para que eu possa manifestar a minha glória em uma nação. Quem está comigo diga amém. Nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade. Uma fé que nos leva a viver realidades reais de um corpo de Cristo, onde nós nos movemos, existimos, como diz o apóstolo Paulo em Atenas. Nele nós cremos, nos movemos e existimos. Ele é a razão da nossa vida. Não tem como você dizer para mim que a razão da sua vida é Jesus, se você não vive uma vida que demonstra isso. Me perdoe. Eu falei isso pela parte da manhã. Se a sua vida não tem obras, se a sua fé não tem obras, não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo, a sua fé é morta. Se a sua fé de alguma maneira não toca você, a sua casa, a sua família, eu usei essa frase de manhã e vou usar aqui para você agora à tarde também, meu lindo. Meu lindo. Talvez se você se colocasse à disposição do Senhor, a sua casa já teria sido tocada há muito tempo. Talvez os seus filhos já teriam sido transformados. Talvez o seu marido já tinha encontrado a Jesus. Talvez a sua esposa já teria encontrado a Jesus. Talvez os seus filhos já teriam encontrado a Jesus. O problema é que a gente está ouvindo várias doutrinas, porque o apóstolo Pedro disse isso, olha, antigamente existiram falsos profetas, mas vai chegar um povo aí que vai trocar uma ideia meio torta. De fato,
nada do que você faça mude o que Deus já fez. Verdade, em parte. Você não tem como mudar a cruz, tem? Não, não tem como mudar a cruz. Jesus já se entregou por nós. Então, de fato, o que você faz não muda o que Ele fez. O que você faz muda o que você vai estabelecer daqui para frente. Quando o Senhor coloca na minha e na sua mão todos os dias o poder da escolha, Ele está nos dando a oportunidade de obedecer ao Senhor, de honrar ao Senhor, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Ontem nós estávamos ali com 30 homens dentro de uma casa. Você pode celebrar o nosso Deus pelo Ministério Hero aqui dessa igreja? 30 homens. Eu não sei se você já ouviu isso na história de Nova York, botar 30 homens dentro de um apartamento. Isso é histórico, irmão, literalmente. Estava todo mundo parecendo sardinha lá dentro. Glória a Deus, aleluia. Um irmão falando assim: passa um pedaço de pizza para mim, peraí. Maravilhoso, a gente junto. Sabe fazendo o quê? Buscando a palavra, orando uns pelos outros, derramando a nossa vida, gastando tempo chorando uns pelos outros. Porque não se limita a um compromisso com homens, mas um compromisso com a verdade. É a verdade que transforma a vida, é a verdade que transforma pessoas, é a verdade que restaura casamentos. Quem está comigo aqui nessa noite? É a verdade que liberta pessoas, é a verdade. O meu e o seu compromisso é com a verdade. Ele está dizendo: olha, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Heresia começa pequena, daqui a pouco ela está negando até mesmo o que o Senhor já estabeleceu. Não é certo mudarmos princípios. A palavra fala: não mude os marcos dos seus pais. Isso fala sobre aquilo que já foi estabelecido. Não tem como a gente, só pelo simples fato de agora estarmos no século 21, a gente achar que a igreja tem que ser feita de uma maneira diferente. Não, vamos mudar a instituição família. Não, nós não vamos. Vamos mudar a instituição casamento. Não, nós não vamos. Vamos mudar o conceito de pecado. Não, nós não vamos. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Não, nós não vamos, porque nós temos um compromisso com a verdade. O que as pessoas precisam encontrar é a verdade, porque a verdade liberta. A palavra vem dizer para mim e para você: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é um pensamento, a verdade é uma pessoa. Não, irmão, você não entendeu não. Vem comigo, em nome de Jesus. Verdade não é um pensamento, não é uma opinião. Verdade é uma pessoa. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe mais um caminho, não existe uma outra verdade. O problema é que depois do mundo pós-moderno, não sei se você sabe o que é isso, mas no pós-modernismo, a realidade de pensamento é que não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para o Paulo pode não ser verdade para mim. O que é verdade para o Natan pode não ser uma verdade para mim. Porque a verdade, ela é relativa. Não, ela não é relativa, ela é absoluta. Ela não é variável, ela é imutável. Céus e terra passarão, mas a minha palavra, a verdade, a palavra permanecerá para sempre. O nosso Deus, ele não é variável. Ele não é mutável, ele é imutável, inabalável. Não há variação, ele mesmo fala sobre isso. Ele é inabalável. A verdade, ela não é relativa, ela é absoluta, ela é verdadeira. Ela não é um pensamento, ela é uma pessoa. E ele diz: olha, muitos enganarão com doutrinas falsas. Sabe como é que você identifica o que é falso, irmão? Não, vou te ensinar. Quando você sabe o que é verdadeiro. Parece algo muito simples. Você sabe identificar o que é falso quando você conhece o que é verdadeiro. Eu vou ser sincero com você. Eu não tenho nada, cada um com a sua opinião, ok? Mas eu não tenho nada que seja tipo assim,
de grife. Se você gosta, glória a Deus, aleluia. Vou só dar um exemplo nesse ponto. Existem pessoas aqui que trabalham, né, em ambientes de negócio que é necessário que ele tenha roupa de grife, tá tudo certo. Mas se você chegar para mim e falar assim, pastor, tá aqui, esse relógio aqui é um Rolex, ou um whatever, um Patek Philippe, um AP, qualquer um relógio desse aí. E você falar para mim, esse aqui é o relógio. Eu falei assim, uau, eu não vou saber se o relógio é de verdade ou não é. Mas quem trabalha com aquilo, quem sabe o que é de verdade, só de bater o olho ele vai falar assim, Eu não sei se você sabe aqui, mas tem a Diamond Street aqui, né? A rua aqui, acho que é na 47, eu acho que é ali, né? Se você passa ali, cara, é loucura, né? Você vê ali milhões de dólares exposto assim na vitrine, literalmente. Você pode achar um relógio ali usado de $10 mil, só para você poder entender. Cara, o cara que é especialista em relógio, se você chegar lá para ele lá, se for lá no Canal Street, né? Tem uns irmãos que já estão rindo, tá entendendo o que eu estou falando aí, ó, né? Se você for em Lower Manhattan, né? For lá pegar um tipo de conteúdo ali, né? E for levar ali na Diamond Street, sabe o que o cara vai fazer? Na hora que ele pegar no relógio, ele vai fazer assim, não, esse aqui não tem o peso do que é verdadeiro. Não, você não entendeu não. Se tiver pesado demais, não é verdadeiro. Mas se tiver leve demais, também não é o verdadeiro. Não tem o peso do que é de verdade. Não tem o jeito do que é de verdade. Não tem a estrutura do que é de verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão, em nome de Jesus? Vai parecer, são heresias sutis, são pensamentos sutis. Tem gente que fala assim, cara, o maquinário é incrível. E by the way, gente, eu não estou falando que eu compro falsificado, tá bom? Só para deixar registrado aqui também. Ok? Né? Porque eu tenho que deixar claro, né? Porque senão vai parecer assim, pastor de Lagoinha, Nova York, compra relógio falsificado lá no Canal Street. É assim, ok? Não compro, ok? Eu prefiro não ter do que sustentar uma vida que eu não tenho. Ok? Pronto, também para deixar registrado, então. Faz o corte completo, se for cortar, tá bom? Mas o ponto é, cara, tem gente que são detalhes simples. O cara fala assim, não, é o ponteiro do relógio, é o barulho que a máquina faz, enfim, é um jeito de pulseira, irmão, eu estou dando um exemplo de um relógio, mas pode ser couro, pode ser qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer para você é que só sabe o que é falso quando você conhece o que é de verdade. Pedro está dizendo assim, olha, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Muita gente hoje não sabe o que é igreja de verdade. Hello, tem alguém comigo aqui? Esse texto está dizendo para mim e para você, muitos seguirão seus caminhos, irmão, não precisa fazer muito esforço para você ver como o negócio está bagunçado. Quando você fala assim, olha, eu sou da igreja, só falta a pessoa fazer assim. Só falta a pessoa falar, Deus me livre. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não sabem mais o que é uma igreja. Elas não sabem mais o que é reino de Deus. Sabe o que é igreja segundo Atos? Era um lugar onde as pessoas supriam as necessidades uns dos outros, onde as pessoas eram família, onde elas compartilhavam a palavra de casa em casa. Quem está comigo aqui, irmão? Aonde a palavra era compartilhada no templo, mas era compartilhada em casa. Aonde quem tinha vendia as suas propriedades para suprir a necessidade uns dos outros. Era um povo aonde as pessoas olhavam para eles e falavam assim, cara, não é possível, esse povo não pode ser da terra. Essa cultura não é da terra. Agora eu pergunto para você, o que aconteceria se nós decidíssemos viver essa vida hoje? Aonde as pessoas olhassem para uma realidade de igreja, onde eles falaram assim, cara, não é possível isso acontecer. Eles suprem as necessidades uns dos outros, eles abrem a casa para que os outros possam estar, eles partem o pão, eles têm favor diante dos homens, favor diante do Senhor. Ele está querendo dizer para mim e para você que muitos seguirão os caminhos vergonhosos. Sabe por que muita gente está seguindo falsa doutrina? Porque não sabe o que é doutrina de verdade.
Não é peso de menos, nem peso de mais, é na medida certa. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim, do meu jugo, que é leve e suave. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Ele está dizendo para mim e para você: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa dele será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Nem precisa continuar isso aqui, porque isso aqui você já está vendo muita gente fazer isso. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Verso número 4: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Vou falar algo para você que pode parecer triste, porque a palavra fala que Jesus voltaria nos tempos de Noé. Ou seja, não vai ser difícil a gente ver a realidade de Noé nos dias de hoje. Já não é difícil. O ponto que eu estou querendo dizer é: muitos seguirão os caminhos vergonhosos, no verso de número 2. No verso de número 4 fala que Noé e mais 7 foram salvos. Em outras palavras, sabe o que eu estou querendo dizer? Infelizmente, são poucos os que têm um compromisso com a verdade. São poucos os que têm um compromisso com a verdade. Lembra do que eu falei? 20, 80, dos 100%? Falei isso de manhã. Nós temos um compromisso com a verdade. Diga comigo: eu tenho um compromisso com a verdade. Olha para uns olhos do seu lado e fala assim: eu tenho um compromisso com a verdade. E ele continua dizendo: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham os princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Deixa eu falar uma coisa para você: será que os seus ouvidos se incomodam com a injustiça que está acontecendo? Com a maldade do mundo, ou para você já está normal? Deixa eu falar, pode ser comum, mas não significa que é normal. Hoje é comum famílias destruídas, mas não é normal. Hoje é comum o uso de drogas, mas não é normal. Hoje é comum famílias com princípios homossexuais, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Ele está dizendo: Noé foi poupado com mais 7. Ló, no meio da bagunça, permanecia justo diante do Senhor. Os ambientes não podem mudar quem nós somos, irmãos. Se você tem um compromisso com a verdade, ainda que você esteja no meio da Babilônia, ainda que você esteja no meio de Sodoma e Gomorra, você vai ser como Ló. Se você estiver no meio da Babilônia, você vai ser como Daniel, Sadraque, Abednego. Você está comigo aqui em nome de Jesus? O ambiente não pode mudar os princípios que você carrega. Volto a dizer o texto de Jesus pela parte da manhã em Mateus capítulo de número 5, que a luz do Senhor resplandeça através de vocês, que as suas obras possam brilhar diante dos homens, para que eles possam ver a glória do Pai através de vocês. A pergunta que eu faço é: a sua fé por obras, mostrando a realidade do reino por meio da fé, está com compromisso com a verdade? As pessoas, elas conseguem enxergar em mim e em você a verdade da palavra de Deus? Que nós possamos ser esses que têm um compromisso, não com homens. Sabe por quê, irmão? Porque homens podem falhar. Se você não aprendeu isso ainda na sua vida, eu preciso te falar isso. Homens podem falhar. Homens podem tomar decisões que não agradam ao Senhor. Homens podem falar coisas bonitas, mas falhar em caráter.
mas o Senhor é imutável. A verdade não é variável, não é condicional, ela é absoluta. O meu e o seu compromisso todos os dias precisa ser não só com o seu cônjuge, não só com a sua comunidade local como igreja, mas principalmente com o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, pelo qual nós iremos cada vez mais clamar juntamente com o Espírito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos te esperando. Você recebe essa palavra nessa noite? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Se você precisar ir daqui a pouquinho, fica à vontade. A gente vai permanecer por aqui. Hoje nós estamos em 12 horas de jejum e oração aqui na igreja, como igreja. Tivemos uma palavra pela parte da manhã, outra palavra agora. Acho que deu para entender nessa noite que o meu e o seu compromisso é com o Senhor. O meu e o seu compromisso é com a verdade imutável da palavra de Deus. Pessoas podem tentar mudar aquilo que o Senhor tem feito no meio da igreja. E elas vão tentar, é inevitável. Mas nós cremos que o que o Senhor está fazendo é muito maior do que isso. Se nós estivermos firmados na nossa rocha inabalável, permaneceremos fiéis até o fim. Feche seus olhos nessa noite. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a dizer isso a Ele. Pai, eu quero estar firmado no Senhor. Minha rocha inabalável és. Minha rocha inabalável, Deus. Pessoas podem falhar, mas a Tua palavra não falha. Pessoas podem mudar, mas o Senhor é imutável. Senhor, nós temos um compromisso não com homens, mas com o Senhor. Que à medida que conhecemos ao Senhor, as mentiras que o mundo tem contado, as mentiras que Ele tem falado acerca do Senhor, a respeito da Sua palavra, a respeito da igreja, caiam por terra em nome de Jesus. Que a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos possam estar fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação. Por isso nós Te exaltamos nessa noite, Jesus. Nós dizemos que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno. Seja adorado nessa noite, Jesus. Levante as suas mãos e comece a declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que não há outro além do Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós honramos a Tua presença, Deus. Continua falando conosco, Pai, nessas próximas horas. Continua falando conosco, Jesus. Traga direcionamento, traga clareza para aqueles que precisam de respostas do alto, para aqueles que precisam de estratégias do céu para decisões. Libera sobre eles, Senhor, recursos, provisões. Obrigado, Jesus. Coloque suas mãos em posição de receber. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre nós hoje eternamente. Que possamos experimentar da Sua bondade cada vez mais. Que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que possamos viver uma vida comprometidos com a verdade. Que possamos ser esses que permanecem até o fim. Que guardam a fé, completam a carreira e ganham a coroa, o prêmio da nossa salvação. Eternidade com o Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu os abençoo, declaro sobre eles uma semana cheia de graça, cheia de vida. Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre nós. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, sabendo que o Senhor vai fazer coisas ainda maiores. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém. Amém.